Bom dia, nono ano. Hoje, terça-feira, dia 6/10, mais uma videoaula. Unidade 4, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Página 26, 27 e 28. Hoje, a Pro decidiu, fazer um pouco diferente. A Pro vai deixar de ler os conteúdos e vai tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples, tá bom? Então, as razões trigonométricas num triângulo retângulo. Então, eu tenho, obviamente, um triângulo e esse triângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, tá bom? A Pro vai ler alguns trechos, da apostila para vocês. A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo. E assim que vamos iniciar o conteúdo estudado na trigonometria do triângulo. Acompanhe a situação a seguir. Leonardo deseja saber a altura de uma torre para a antena do celular. Ele está 20 metros dela e um ângulo com que ele enxerga o topo da torre é 51 graus, conforme a ilustração ao lado. Como Leonardo poderá calcular essa altura sem subir na torre? Para responder esse tipo de questão, usamos as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que estudaremos a seguir. Então, aqui ao lado eu tenho essa imagem, Tenho a torre de celular, 51 graus, tá aqui, é da onde ele observa, E eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, Seno de um ângulo agudo. Observe o triângulo ABC abaixo. Se prolongarmos os lados C, B e CA, podemos construir segmentos de retas paralelas ao lado AB, obtendo infinitos triângulos, retângulos, semelhante, pelo caso, ângulo e ângulo, ao triângulo ABC dado. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ABC, E se eu formar essas semirretas aqui, eu vou formar um triângulo, 2, 3, 4 e assim infinitamente, tá bom? Como esses infinitos triângulos são semelhantes pelo caso do ângulo, todos eles têm o mesmo ângulo, Podemos estabelecer uma proporção entre os lados homólogos, pois a razão entre dois de seus lados correspondentes não varia, ou seja, é um número constante para cada medida do ângulo C. Assim, podemos escrever as seguintes igualdades. Então, aqui eu chamo de B e A, então B1, A1, B2, A2, B3, A3 e assim por diante. Página 27. A constante K, que relaciona a medida do cateto oposto ao ângulo C com a medida da hipotenusa do triângulo, recebe o nome de seno. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, vai ter um exercício parecido com esse exemplo. Vamos calcular o valor de seno de A. Então, eu tenho aqui o ângulo A, E tá pedindo para calcular o seno de A, tá bom? Então, vamos lá. O seno de A é cateto oposto, a fórmula aqui, tá vendo? Medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto é o que está oposto pelo ângulo. Quem está o oposto pelo ângulo? É o 4. Então, por isso que o 4 é aqui em cima. E quem é a hipotenusa? O lado maior do triângulo, o que está na frente desse ângulo reto. Esse é a hipotenusa, no caso é o 5. 4 dividido por 5, 0,8. Então, eu descobri o seno desse triângulo. Então, para eu descobrir o seno de qualquer triângulo retângulo, eu tenho que ter a fórmula. Que fórmula é essa? É essa aqui, Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, O cateto oposto sempre ele vai estar oposto ao ângulo, O que está na frente do ângulo. Em um triângulo retângulo qualquer, o seno de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto oposto e ele é a medida da hipotenusa.
tá? A mesma coisa a gente acontece com o cosseno, tá? A fórmula do cosseno aqui, pessoal, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pessoal, quem é o cateto adjacente? Se o que está na frente do ângulo é cateto oposto, logo o outro cateto é o cateto adjacente. No caso aqui é o 8. 8 dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado maior do triângulo, 16. 8 dividido por 16, eu posso simplificar ou eu posso fazer a divisão, que vai dar 0,5, tá? Em um triângulo retângulo qualquer, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto adjacente e ele é a medida da hipotenusa, tá? Então, eu tenho a fórmula do seno e eu tenho a fórmula do cosseno. Próximo, página 28. Agora, eu tenho a tangente, então, eu tenho seno, cosseno e tangente, tá bom? O que acontece na tangente? A fórmula é medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Aqui não entra a hipotenusa, tá? Na tangente. Então, vamos lá. Em um triângulo retângulo qualquer, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto pelo ângulo da medida do cateto adjacente. Então, tá aqui, pessoal, ó, exemplo. Então, o que tá na frente do ângulo, ó, o ângulo aqui C. O que tá na frente do ângulo é o cateto oposto, 4. Logo, o outro é o cateto adjacente, no caso é o 6. Usando a fórmula cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 4 dividido por 6, ou eu simplifico, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3, 2 terços. Página 29. Exercícios. Observe o triângulo abaixo e faça o que se pede. Meça e anote as medidas de todos os lados. Então, vocês vão pegar a régua comum aí de vocês e vai anotar a medida de B e C, A e B e A, perdão, tá? Um exemplo aí tem 3,5 centímetros. C e A tem 2,8 centímetros. É isso que vocês vão fazer, pegar a régua e medir. B, calcule e escreva com 3 casas decimais os valores do seno de A e do seno de B. Então, aqui, pessoal, em um único triângulo, eu tenho 2 ângulos. Primeiro, eu vou calcular o seno de A. Tá aqui, ó, esse ladinho aqui. Esqueço que existe o outro. Então, quem é o seno de A? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Depois, eu vou esquecer o seno de A e vou calcular o seno de B. Esqueço que tem o seno de B aqui. Quem é o seno de B? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Depois a C, calcule e escreva com 3 casas decimais os valores do cosseno de A. Então, pessoal, além da régua comum, eu vou precisar também saber que ângulo é esse. Então, eu vou precisar do transferidor, da régua transferidor, para medir, tá? Tanto o B quanto esse A. Um exemplo aí, 20 graus. Aqui, 45 graus. É só um exemplo, tá, pessoal? Calcule e escreva com 3 casas decimais os valores da tangente de A e tangente de B. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não entra a hipotenusa, tá bom? Então, eu tenho que usar as medidas relacionadas que eu obtive através da régua comum, tá? 2. Calcule em cada item o seno de A, cosseno de A, tangente de A, seno de B e cosseno e tangente de B. Então, eu tenho A e B num único triângulo só. Então, eu faço um primeiro e depois eu faço os demais, tá? Página 30. Agora, ele me deu o cosseno. Então, eu tenho que calcular através desse valorzinho aqui, ó. E substituir na fórmula, tá? Aqui também, tangente. Seno de A é 3/5. Então, aonde tem seno, eu vou substituir por 3/5. Vou substituir por cada um desses valorizinhos aqui, tá bom?
faça os exercícios até a página 31. Não é para essa semana, é para terça-feira que vem, tá bom? Dúvidas, estou à disposição, pode estar me chamando pelo WhatsApp. Tchau, tchau.